E aí, galera, muito prazer aí quem está chegando agora. Caramba, foi a plenária mais cheia até agora. Bom, eu fui incumbido de apresentar essa palestra, esse papo, é um descongresso, então é para desconstruir, então vamos fazer de uma maneira mais leve, né? Menos mimimi. Esse cara é muito especial, até para a minha formação, porque a gente, infelizmente, nunca se encontrou em nenhuma emissora que a gente passou. Ou eu entrava na emissora, ele saía, ou ele saía, eu entrava, e assim por diante. Ele é médico, pesquisador, escritor, palestrante, apresentador, ele é tudo. Ele é multitask numa era que... pré-multitask, né? Que você fazer muitas coisas antigamente era considerado, se você faz muitas coisas, você não faz nada direito. Isso caiu totalmente e hoje já foi aceito. Recebam uma salva de palmas para ele que agora está com um projeto bem bacana. Calma, não falei o nome dele. Eu tenho que falar todo o speech, estou criando aqui. Ele está com um projeto bem legal agora, colaborativo, de jovem e tecnologia, tecnologia e jovem. É uma coisa simbiótica, né? Rola uma simbiose muito louca aí. Então receba uma salva de palmas, Jairo Bauer. Olá, olá, olá. Bom, antes de tudo, bom dia. Muito legal estar aqui com vocês hoje. E legal a gente estar tendo a possibilidade de ter, além dos professores, dos educadores, do pessoal que trabalha com tecnologia, da gente ter os jovens aqui com a gente, que, na verdade, vocês são, né, o objetivo final desse trabalho que a gente está fazendo. Então, é muito legal ter vocês aqui e dividir um pouquinho essa apresentação com vocês. Deixa eu contar para vocês por que a gente resolveu fazer essa apresentação aqui hoje, né? A gente sabe assim que vocês fazem parte, os jovens fazem parte de uma geração que a gente chama de geração digital, né? Assim, vocês usam tecnologia o tempo inteiro, vocês estão envolvidos com tecnologia o tempo todo, tecnologia faz parte da vida de vocês e vocês praticamente não diferenciam o que é real do que é virtual. É tudo uma coisa só, o virtual é o real, né? Então, isso, vocês fazem um uso cada vez mais intenso de tecnologia e a gente queria entender um pouquinho como que isso pode estar impactando o comportamento e as emoções dos jovens, né? Por quê? A gente tem uma série de pesquisas e de trabalhos que estão mostrando para a gente que essa é uma geração de jovens que sofre mais. Tem mais ansiedade, tem mais depressão, tem mais questões de autoestima, tem mais riscos emocionais. E a gente tem visto nesses últimos 10 anos muitas pesquisas acontecendo no mundo todo, mostrando essas questões. E a gente queria entender um pouquinho o que está acontecendo aqui no Brasil, né, o que está acontecendo com esses jovens brasileiros em relação ao uso de tecnologia e aos impactos que isso pode estar provocando nas emoções e nos comportamentos. Tá? Então, o ano passado, a gente resolveu modelar, né, uma pesquisa, a gente ouviu 180 educadores de 180 escolas e baseados, a gente apresentou esse resultado parcial no Let's Go do ano passado, né? E baseado nesses resultados, a gente montou esse projeto que foi aplicado nos jovens, tá? Queria, antes de começar, contar para vocês o seguinte, esse projeto todo só foi possível, né, graças ao apoio do Positivo Tecnologia, né, que fez uma parceria com a gente para esse projeto, e também só foi possível também graças à ajuda da Fátima, que está aqui, da Catru, que fez toda a leitura estatística junto com a gente está ainda fazendo essa leitura estatística. Tá? Então, foi um projeto ambicioso, é um projeto ambicioso, e toda vez, quem trabalha com pesquisa, né, sabe que, assim, de um lado, a gente tem sempre, a gente fica muito mexido quando a gente faz com o projeto, que a gente consegue achar coisas que a gente imaginou que ia achar, a gente consegue achar coisas que a gente nem imaginou que ia achar, então realmente é muito gratificante. Por outro lado, eu venho aqui fazer uma divisão aqui com vocês de uma certa frustração que a gente imaginou que esse projeto fosse ter um alcance muito maior do que teve. A gente conseguiu 3.300 respostas, a gente achou que foi bastante, mas o nosso objetivo era bem maior do que esse, né? E a gente sentiu uma resistência muito grande, né,
talvez um pouco em função do momento político, do momento educacional que a gente vive, né, o momento econômico que a gente vive, a gente sentiu uma resistência das escolas, né, de toparem fazer esse projeto com a gente, e a gente sentiu uma resistência das escolas de aplicarem esse questionário, porque ele abordava alguns temas sensíveis e importantes, como vocês vão ver. Agora, assim, parto do princípio, né, em sendo médico, psiquiatra e trabalhando com isso há muitos anos, que não adianta a gente varrer a poeira para baixo do tapete e achar que ela não está lá. Né, os problemas estão lá, os problemas vão acontecer, e é melhor que a gente tenha uma radiografia do que está acontecendo e que a gente possa pensar junto em estratégias, né, para prevenir esse tipo de situação. Né. Então, tomara, né, esse é um projeto que eu considero o começo, né, a gente quer reaplicar, refazer ele nos próximos anos, e a gente gostaria de ter mais participação das escolas privadas, né, que a gente teve uma participação um pouco maior, e também a gente gostaria muito de ter uma participação maior das escolas públicas. A gente teve uma participação das escolas públicas, mas foi menor, né, e aí vocês vão ver que os resultados, a gente não consegue apontar os resultados finais, a gente só consegue apontar tendências, né, porque o grupo foi menor do que o grupo das privadas, né, e mostra também para a gente um estado que eu acho que a gente fica meio preocupado, né, de como essas questões estão sendo introduzidas e como que a gente vai discutir isso na esfera pública com uma certa conturbação, né, de algumas políticas educacionais que a gente tem como centrais, essenciais, fundamentais, e que a gente sente que tem um processo complicado em relação a elas nesse atual governo. Tá? Mas, vamos lá, política à parte, vamos discutir um pouquinho os resultados que a gente tem aqui. Tá? Pessoal, por que investigar isso? Né? As motivações da gente. Né? Então, alguns dados de pesquisas internacionais. Né? 1 em cada 4 garotas sofre hoje de algum transtorno mental, ansiedade, depressão, e é o dobro da taxa registrada entre os garotos. Esse é um trabalho do ano passado do Sistema de Saúde Público inglês. Tá? Mais da metade desses jovens de ambos os sexos que sofrem com algum tipo de transtorno mental já se automutilou ou tentou suicídio, dado do mesmo Sistema Público inglês. Tá? Quase 12 milhões de brasileiros sofrem com depressão, dado aqui da nossa Pesquisa Nacional de Saúde do ano passado. Depressão é uma crise mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Quase 10% das pessoas sofrem com ansiedade no mundo. O Brasil é o primeiro país mais ansioso e o 5º mais deprimido, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Suicídio é a segunda causa de morte entre 15 e 29 anos no mundo. Né? A população LGBT, os jovens que não se identificam como heterossexuais são 3 vezes mais vulneráveis a transtornos mentais. Então, esses são só alguns dados que a gente começa a pensar, né? Então, assim, como que anda isso aqui no Brasil? Né? Então, essa foi a nossa pesquisa, e aí, contar para vocês assim, inicialmente, a gente ia fazer a pesquisa de abril até junho de 2019, a gente postergou até o final de agosto, por isso que a gente está, assim, essa produção dessa apresentação e dos relatórios que a gente vai entregar para vocês, foi tudo muito corrido, a gente está em vias de terminar, porque a gente tentou postergar um pouquinho para ter um número maior de questionários, mas a nossa programação original era até o final de junho. Tá? Então, era um questionário, eu não sei se os meninos que estão aqui, vocês responderam a pesquisa? Alguém respondeu dessa escola? Não, né? Então, era um questionário auto-aplicado, né, digital, anônimo, né, para garantir para o respondedor, né, uma segurança de que ele estava passando um dado que não ia ser individualizado. Né. Foram 3.300 respondentes, de 12 a 17 anos, do 8º, 9º, 1º, 2º e 3º. Vocês vão ver que a participação da escola pública é muito menor que a privada. A gente teve 12,5% de escola pública, 87,5% de privada. A distribuição de idade, vocês vão ver que está mais ou menos homogênea entre 13 e 17 anos. Tá? A gente vai ver que a distribuição também está mais ou menos homogênea de 8º até 3º. Né? A nossa amostra, 70% se autodeclaram brancos, né? A gente usou a classificação do IBGE aqui, 20% pardo, 3% negro. Né? Esse foi o perfil da amostra. Né? 70% dos jovens vivem com pai e mãe,
né? Mas a gente já vê 30% dos jovens que bate com outros estudos que a gente vê hoje no Brasil, já vivendo em outros modelos de família, ou só com a mãe, ou só com o pai, ou com duas mães, ou com dois pais, ou com os avós, enfim, né? Outras possibilidades, outros modelos de família. E a gente teve uma distribuição mais ou menos homogênea também de meninos e meninas. Tá? Bom, vamos falar então um pouquinho, só para vocês entenderem, então a pesquisa tinha 5 partes. A primeira parte, a pessoa contava um pouco para a gente da vida dela, né, família, onde mora, bairro, etc. A segunda parte, a gente investigava os padrões de uso de tecnologia. A terceira parte, as emoções. A quarta parte, os comportamentos. E a última parte, o desempenho na escola, tá? Para tentar cruzar como tudo isso se relaciona. Então, olha lá, a gente vê que a maior parte dos jovens, né, quase 1/3 dos jovens, ficam conectados de 5 a 6 horas por dia. Tá? Que é considerado, a gente já considera bastante, né? Se você descontar ali o tempo que está dormindo, que deveria estar dormindo, o tempo que está na escola, o tempo que está almoçando, jantando, fazendo outros tipos de atividade física, 5 a 6 horas por dia eles estão conectados. Mas a gente vê que tem quase 30% que ficam mais de 7 horas por dia. Tá? O uso, em relação ao, assim, o grande uso das tecnologias é para redes sociais, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas o uso mais pesado é redes sociais, tá? E aí a gente vai ver que mais de 50% diz que às vezes exagera ou exagera sempre no uso das redes sociais, né? Então, mais da metade percebe um exagero. E aí, algumas consequências. 90% vão dormir mais tarde do que tinham planejado, quase 2/3 ficam com sono no dia seguinte, 3/4 admitem exageros e dificuldade de desconectar, né? E a gente vai ver como isso vai impactar um pouquinho mais para frente o rendimento deles na escola. Tá? Por causa do uso de tecnologia, né? Tudo que está em cinza, que tem ali umzinho marcado, é a resposta positiva, é o sim. Tá? Então, vocês vão ver... Só pedir silêncio para a galera lá do fundo, pessoal, só para a gente concentrar aqui, por favor. Então, 35% ficaram tristes ou assustados por comentários nas redes sociais deles, já ficaram. Né? Mais de 50% já se sentiram desprestigiados, né, nas redes sociais. Quase 20% já foram vítimas de cyberbullying. A gente discutiu essa pauta no programa da Fátima Bernardes na segunda-feira. Né? 40% já ficou com alguém que conheceu pela internet. Tá? Isso só alguns dados para vocês. Em relação ao controle que os pais têm desse uso de tecnologia, tá? A gente vê que 80% tem uma relação que eles consideram, aí quando a gente mediu ali como é a sua relação com seus pais, 1 é péssima, 5 é ótima, a gente vai ver que 80% tem uma relação boa ou ótima com os pais, e aí, quando a gente vai ver um pouquinho a história dos controles parentais, a gente vai ver que 40% dos pais têm a senha, né, as senhas das redes sociais dos filhos, e 1/4 controla o tempo de uso. Né? Ter senha e controlar o tempo de uso, né, é mais comum, né, com jovens mais jovens, menos de 15 anos do que mais de 15 anos. Tá? Bom, então a gente falou um pouquinho dos usos da tecnologia. Aí a gente vai quantificar como andam as emoções dessa turma. Né? Então, de novo, aqui é o indicador de frequência, né? Esses indicadores são de frequência aqui. 1 é não sente nunca, né? E 5 é sente sempre ou com muita frequência. Né? Então, se a gente combinar 4 e 5, são os índices mais preocupantes para a gente. Né? Então, a gente vai ter que, olha lá, quase 30% tem tristeza com frequência, 60% tem ansiedade com frequência, 60% tem estresse com frequência, e 60% quase, né, 50% se preocupam excessivamente com a sua aparência também com frequência. Então, a gente percebe que algumas emoções estão muito comuns, muito presentes no cotidiano deles. Né? E aí, assim, se vocês saírem com esse slide daqui, essa tela aqui da cabeça, foi a que mais chamou a atenção da gente. Né? Então, 25%, 1 em cada 4, já se automutilaram. Né? Automutilar é provocar algum tipo de ferimento, machucado, queimadura no próprio corpo, numa tentativa, né, de aliviar possivelmente algum estresse emocional, alguma dificuldade emocional. 40% já pensou na possibilidade de tirar a própria vida, e 12% já tentaram efetivamente alguma vez cometer suicídio. Então, assim,
esses números são altos, impactaram muito a gente, eles vão, né, ao encontro, na verdade, de outras pesquisas internacionais que mostram essas tendências em outros países também. De novo, pedir silêncio ali um pouquinho no fundo para o pessoal. Tá? E eu acho que eles preocupam a gente, né, de alguma forma, esses dados, e são importantes da gente entender por que isso está acontecendo. Né? Quando a gente vai dividir esses gráficos, esses índices em meninas e meninos, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, os índices são todos mais elevados entre as meninas. Tá? Então, eu acho que isso chama a atenção da gente para alguma coisa que não está funcionando legal. Né? Então, eu acho que é o primeiro ponto assim, que a gente para pensar, opa, alguma coisa está errada. Né? Isso também, eu falei que vai ao encontro de outras pesquisas internacionais, mas também vai ao encontro da percepção de vários colegas psicólogos, psiquiatras, educadores, né, que estão no dia a dia das escolas envolvidos com essas questões e que trazem relatos para a gente. Assim, são altos, mas não nos surpreendem. Né? Eu acho que eles fazem parte de uma realidade que está acontecendo hoje na escola. Tá? Bom, comportamentos, aqueles indicadores clássicos, lembrando que a gente está trabalhando com a turma de 13 a 17 anos, né? Um quarto já teve uma relação sexual, né? Esse início começa em torno dos 15 anos de idade, mais de 70% já bebeu pelo menos uma vez na vida, e esse início está deslocado ali entre 13 e 14 anos, né? 20% já experimentaram cigarro pelo menos uma vez na vida, pico aos 15 anos de idade, e 17% já usaram algum tipo de droga ilícita, o pico também aos 15 anos de idade. Tá? Então, isso são alguns indicadores de comportamento. Turminha animada ali do fundo, calma. Calma. Bom, vamos cruzar alguns dados. Tá? Então, só para vocês entenderem, para a gente cruzar alguns dados, quando a gente trabalha com estatística, isso eu aprendi muito com a Fátima, que está aqui com a gente, alguns dados começam a apontar tendências para a gente. Né? Então, a gente aglutinou, né, algumas respostas da gente. Só para contar para vocês, quem respondeu a pesquisa tinha mais ou menos 80 perguntas, Fátima? Em torno de 80 perguntas, eles respondiam, a gente fez os testes, de 15 a 20, 25 minutos, eles conseguiam responder o questionário todo. Né? E aí, a partir dessas... e havia algumas perguntas condicionais. Você já fumou? Aí isso desdobrava algumas perguntas. Você já bebeu? Aí isso desdobrava algumas perguntas. Então, os menores responderam possivelmente o questionário mais curto, e os maiores um questionário mais aberto, com mais perguntas. Tá? Então, a gente criou alguns indicadores, só para vocês entenderem que a gente vai falar desses indicadores nesses cruzamentos. Vulnerabilidade social. Né? A gente pesquisou a infraestrutura do bairro, violência do bairro, opções de lazer, de cultura do bairro, como que era a casa, se tinha água encanada, se tinha esgoto, a escolaridade dos pais. Então, isso eram os indicadores de vulnerabilidade social. Um indicador de impactos no cotidiano, né? O quanto o uso das tecnologias impactava dormir mais tarde, ter sono, ser chamado a atenção na escola por conta de estar conectado, exagerar no tempo de uso, impacto nas emoções, ter tristeza, ansiedade, angústia, estresse, se sentir sobrecarregado, preocupação com a aparência, indicador de violência, já ter sido vítima, né, fora da rede, de bullying, agressão, assédio sexual, preconceitos de todas as naturezas, o indicador de autoagressão, né, já ter se automutilado, pensado em suicídio ou tentado suicídio, indicador de uso nocivo, né, usar muito rede social e isso causar medo, desprestígio, ser exposto a bullying, né, isso também aparece muito. E o último indicador, que é o uso de risco, né, que é o indivíduo usar a rede de uma maneira, vamos chamar assim, menos ética. Né? Então, ele provocar bullying, ou ele mandar nudes, ou ele entrar nos desafios, jogos que propõem desafios do tipo baleia azul, e por aí vai, comprar drogas pela internet, mudar a data de nascimento para conseguir acessar site de conteúdo restrito. Então, isso que a gente chamou de uso de risco. Tá? Bom, então vamos para alguns cruzamentos, pessoal. Então, a gente vai ver agora assim, só para vocês entenderem, a gente comparou quantas horas o pessoal usa por dia, né? E a gente comparou isso
com alguns padrões de risco. Tá? Então, por exemplo, acho que, para vocês entenderem, para ficar mais fácil, seria legal vocês olharem a coluna da esquerda e a coluna da direita. Né? Então, a coluna da esquerda é quem usa de 0 a 2 horas, que faz um uso mais restrito, e a coluna aqui da direita é usar mais de 9 horas. Então, a gente vai comparar usar de 0 a 2 com usar mais de 9 horas. Né? São os extremos. E aí a gente vai ver o seguinte, né? Que quem usa mais de 9 horas tem um risco 3 vezes maior, né, de ter problemas, de impactar o seu cotidiano, ter problema de sono, dormir tarde, ser chamado a atenção na escola porque está conectado, exagerar no uso, né, vocês conseguem esse 3 vezes dividindo lá o 39 pelo 12,6, tá? Então, 3 vezes maior o risco de mudanças ou impactos no cotidiano. Quase 2 vezes maior o risco de ter emoções mais negativas, né? Tristeza, ansiedade, angústia, estresse, cobrança e aparência em níveis altos, né? Ter essas emoções em níveis mais altos, né? Quase mais de 2 vezes risco de ser exposto fora da rede também a violências, né? Então, bullying, agressão, assédio, preconceito. Lembrando que, hoje em dia, é muito difícil a gente separar o que acontece fora e dentro da rede. Né? Então, por exemplo, um bullying que começa na escola, ou dentro da sala de aula, né, ele ganha dimensão também nas redes sociais dos contactantes. Ou um bullying que começa nas redes sociais também é trazido para o convívio cotidiano, diário, ali na escola, no clube, na rua. Né? Então, é muito difícil a gente separar também o que acontece fora da rede e o que está acontecendo na rede. Então, 2 vezes maior, né, mais de 2 vezes maior o risco de violências para quem usa mais de 9 horas. Né? 2 vezes maior o risco de autoagressão, tudo aquilo que a gente falou, automutilação, ideação suicida, tentativa de suicídio, em quem usa mais de 9 horas. Tá? Aí a gente começa a medir os impactos na escola. Né? Então, 3 vezes maior o risco de faltar mais na escola. A gente está... a coluna aqui do lado nunca falta na escola, e do outro lado faltou mais de 21 vezes no ano na escola. Né? Então, a gente vê que quanto mais tempo eles usam, mais eles faltam na escola. Quanto mais tempo eles usam, piores as notas. Né? Então, a gente também tem uma queda de nota. Então, vocês vão ver que os critérios a gente fez 2 cortes, né? Abaixo de 7, mais de 9. Né? Então, tem uma diminuição das notas altas e um aumento das notas baixas em quem usa mais de 9 horas por dia. O risco 2 vezes maior de ter uma reprovação. Né? Então, quem está usando mais, né, mais de 9 horas, tem 2 vezes maior risco de ser reprovado do que está usando menos de 2 horas. Né? 1,5 vezes o risco de estar defasado idade em relação ao ano que está na escola. Né? E aí esse dado também é interessante. Quem exagera, está exagerando porque está usando rede social. Né? Então, se a gente compara quem usa mais de 9 horas com quem usa menos de 2 horas, o uso de rede social nesse grupo que usa mais de 9 horas é 20 vezes maior. Ou seja, o que acontece? Né? Quem está usando mais de 2 horas não está fazendo pesquisa, não está fazendo trabalho, não está baixando vídeo, ouvindo música, está usando basicamente para rede social. Tá? E aí, olha que dado interessante. Quando os pais controlam, né, o tempo de uso, né, a gente tem que usar mais de 9 horas, cai 4 vezes. Né? Obviamente, isso possivelmente a gente está falando de jovens mais jovens, né, que os pais têm essa possibilidade de controle. E a gente viu lá daquele dado anterior que só 25% dos pais controlam o tempo de uso. Né? Então, quando o pai está mais de olho, controla mais, tem algum mecanismo possível, né, de intermediação para esse uso, cai esse tempo de uso também. Né? Então, entre aspas, né, teria um efeito protetor. Né? Olha, redes sociais e abusos. Né? O abuso nas redes sociais, quer dizer, o exagero no usar as redes sociais, causa maiores impactos nos seguintes, a gente pensou aí alguns dados interessantes. O cara vai ter 2 vezes maior acesso à pornografia, ele vai acessar, ele vai ter 2 vezes mais impacto nas emoções, 3 vezes mais impacto nas violências, quase 3 vezes mais impacto na autoagressão e 5 vezes mais impacto no cotidiano. Isso para quem está usando, então, está abusando, né, exagera no uso das redes sociais, aqui não de tempo de conexão, mas das redes sociais especificamente. Tá? Bom,
idade e uso, né? Os pais controlarem o tempo é mais comum entre os mais novos, a gente falou isso, né? Os pais terem senha também é mais comum entre os mais novos. Agora sim, talvez até por uma ausência desse controle parental ou até por uma questão da progressão da idade, a gente vê que o impacto no cotidiano é maior nos mais velhos, o uso nocivo é maior nos mais velhos. Vocês lembram que o uso nocivo é aquela coisa do cara se sentir desprestigiado, enfim, né, dele ser vítima de cyberbullying, né? O uso antissocial da rede também é maior entre os mais velhos, praticar bullying, postar nudes, enfim, também isso é mais comum entre os mais velhos. O impacto nas emoções, tristeza, ansiedade é maior nos mais velhos. Autoagressão e violência na rede não variaram de forma significativa com a idade. Parece que são comportamentos que estão presentes em todas as faixas de idade. Tá? Vulnerabilidade social e tempo de uso. Só uma observação, pessoal, aqui a gente, eu contei para vocês que a gente tem uma parte muito pequena da amostra que vive em condições mais vulneráveis do ponto de vista social. A gente tem 12,5% da amostra que estão em ambientes mais vulneráveis, né? Então, aqui a gente fala em tendência, né? Porque a gente está comparando um grupo menor com um grupo muito maior, né? Então, algumas tendências que a gente observou, não dá para a gente afirmar. Exatamente porque, assim, como a gente tem poucas escolas que estão em regiões vulneráveis participando, a gente não sabe exatamente se isso é um dado confiável do ponto de vista estatístico, mas a gente tem algumas tendências para apontar para vocês, né? A vulnerabilidade social social mais alta, né, ela aumenta o risco de um tempo elevado de conexão, né? Então, de alguma forma, parece que ser mais vulnerável aumenta o tempo de conexão. E a gente acha, talvez, algumas explicações do porquê isso pode estar acontecendo, né? Então, nos bairros mais violentos, o tempo de conexão aumenta, talvez porque seja menos seguro sair para a rua, estar fazendo outras coisas na rua. Nos bairros que têm ofertas de cultura e lazer maior, né, você vai diminuir o tempo de conexão. Faz sentido também. Talvez o bairro que tem uma praça, que tem um campo, que tenha algum aparelho cultural, ofereça para o jovem mais possibilidades de interação, que não só as redes e as conexões. Tá? Então, isso talvez sirva para a gente pensar talvez em alguns mecanismos protetores do ponto de vista de vulnerabilidade social. Tá? De novo aqui, a pública e a privada, também é difícil a gente afirmar que isso é confiável do ponto de vista estatístico, a gente tem uma tendência, de novo, porque a nossa amostra de escola pública é muito pequena, né? Mas o que a gente observou nessas escolas, os alunos das escolas públicas parecem acessar mais tempo do que das escolas privadas, os pais nas escolas públicas parecem controlar mais o tempo de uso e os pais têm mais a senha na escola pública. O que dá para a gente, uma suspeita minha, isso eu nem conversei com a Fátima ainda, mas uma suspeita minha é que talvez isso aconteça porque a gente está com escolas públicas, né, com jovens mais jovens, né? Talvez a gente esteja pegando aqui mais 8º e 9º do que 1º, 2º e 3º, e por isso que os pais controlam mais, e por isso, né, que talvez a gente tenha aí esses controles mais claros. Tá? Bom, aí, em relação a gênero, né, isso eu queria discutir com vocês, que eu acho interessante. Os garotos, os meninos, ficam 20% mais tempo conectados do que as meninas, né? Eles, né, quando a gente foi categorizar, eles estão mais presentes no uso de games, vídeos e pornografia. As meninas estão mais presentes no uso de redes sociais, música e filmes. Tá? Tempos nas redes sociais. Tá? O tempo nas redes sociais. As garotas tendem a exagerar mais do que os meninos no uso das redes sociais, né? Os impactos são maiores nas meninas, os impactos no cotidiano, né? Os impactos nas emoções são mais altos nas meninas, os impactos nas violências também são mais altos nas meninas, os impactos na autoagressão também são mais altos nas meninas, o uso nocivo é mais alto entre as meninas e o uso antissocial é mais comum nos meninos. Vocês lembram o que é o uso antissocial, né? É praticar bullying, falsificar a idade, postar nudes, isso é mais comum aqui, foi mais comum nos meninos que a gente achou. Agora, sim, esse é um outro gráfico interessante, ele é o desdobramento daquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Vocês lembram que 25% dos jovens
disseram para a gente que já se automutilaram. Quando a gente divide em menino e meninas, né, a gente vai ver que 1/3 das meninas se automutilou, né, e 16% dos meninos, é o dobro. Né? Então, aquilo que a gente falou, que o impacto nas meninas é mais forte. Suicídio, 50% das meninas já pensaram na possibilidade e 28% dos meninos. Quer dizer, o impacto nas meninas também é mais alto na ideação de suicídio. E nas tentativas, as meninas também, 15% das meninas contra 7% dos meninos. Tá? O que mostra para a gente também tudo isso que a gente está falando. Né? Se a gente for pensar, né, talvez, né, as meninas estão usando mais redes sociais e talvez essas redes sociais estejam provocando mais impacto nas emoções, e é por isso que a gente está vendo isso. Né? Além de todas as pressões que a gente sabe, né, sociais, culturais, que estão pesando, que pesam sobre a mulher ainda hoje, mesmo com todas as mudanças que a gente tem. Tá? Conclusões. Né? E acho que a gente tem a possibilidade, não sei, de tempo, para abrir para algumas perguntas, algumas colocações de vocês. Temos? Não, está falando que não tem. Eu tentei, gente. Mas, enfim, olha só, principais conclusões. A pesquisa vai na mesma direção de resultados encontrados em outros centros de estudo. Né? Ela aponta para uma geração que parece sofrer mais, ter mais transtornos emocionais. O uso da tecnologia é uma realidade e é pesado, a gente sabe. Né? Relação entre tempo de uso e riscos, né, parece ser clara. As meninas aparecem como um grupo mais vulnerável e, para mim, né, parece clara a necessidade da gente educar para o uso de tecnologia. Né? Temos que pensar em trabalhar isso em casa, temos que pensar em trabalhar isso na escola, temos que pensar nessa história da cidadania digital. Esse é um ponto importante para a gente pensar, como que se usa essa tecnologia, e acho que a gente tem que estar atento também, né, para uma coisa que vem junto, né, mas pode ser abordado de uma outra forma, que é como está a emoção desse jovem que está sentado ali na escola. Né? Alguns controles, acho que eu escrevi externos, podem ser protetores entre os mais vulneráveis, né? E, de novo, a gente teve uma limitação metodológica, né, que a gente precisaria ter um universo maior de escolas públicas e de escolas em regiões mais vulneráveis. Tá? Então, eu acho que esse é o resuminho. Né? A pesquisa, assim, a gente acabou de tirar do forno esses dados, a gente está numa fase final de apuração desses dados. A gente vai produzir um relatório grande, esse relatório vai ser entregue a todas as escolas participantes e todas as escolas que tiverem interesse. A gente tem programado um webinar para discutir com as escolas esses resultados e a gente vai propor algumas ações para tentar envolver os jovens nessa discussão. Acho também uma pena que pouca gente respondeu, porque eu acho que o próprio ato, né, do jovem parar 15, 20 minutos para responder essa pesquisa, ele tem um efeito, no mínimo, né, do cara prestar atenção no que pode estar acontecendo, e uma coisa que normalmente ele não para prestar atenção. Né? Em alguns casos, até ter alguns insights, algumas percepções sobre o comportamento dele. Né? Então, eu acho que também a aplicação da pesquisa tem esse efeito, né, de chamar atenção para uma dimensão que pode estar acontecendo. Tá? Só contar mais uma coisinha para vocês, que é o seguinte. Eu não sei se vocês acompanharam, na verdade é só mais um apoio para o jovem, né, e para quem quiser trabalhar com jovem, que a gente desenvolveu aí nas últimas semanas, meio que em paralelo, mas de alguma forma também independente da pesquisa. Vocês acompanharam há 10 dias atrás, o lançamento da 3ª temporada daquela série 13 Reasons Why. Né? Essa é uma série da Netflix que chamou bastante atenção quando foi lançada a primeira temporada há 2 anos, que ela contava a história de suicídio de uma menina, da Hannah, né? E as 13 razões que teriam levado essa menina a se matar. E na série original, além de toda a discussão da questão do suicídio, havia a cena do suicídio também. Né? E a série continuou, tem mais 2 temporadas, e ela aborda temas importantes que fazem parte do universo do jovem. Aborda cyberbullying, aborda exposição, violências, preconceitos, enfim, né, uma série de questões que fazem muito parte do universo do jovem. E aí, assim, só que a gente tem um probleminha. Né? Se o jovem assiste essa série inteira, né, discute essa série com os pais na escola, ou entre eles, até ver isso e discutir isso pode ter um efeito protetor. Mas se o cara não está bem,
se a gente pega um desses vulneráveis, se a gente pega alguém que está pensando no assunto, né, a série poderia levar a um aumento do risco de suicídio? Essa foi uma pergunta que se fez, e alguns trabalhos começaram a mostrar que, quando havia a estreia da série, no mês seguinte à estreia da série, nos países em que ela estreava, a gente tinha um pico, um aumento do suicídio, principalmente entre as meninas mais jovens, né? Então, assim, houve uma pressão, né, dos organismos internacionais, a Associação Americana de Psiquiatria, a Associação de Psiquiatria aqui no Brasil também se manifestou, para que a Netflix, né, essa é uma série original Netflix, que eles revissem essa série e tomassem alguma atitude. E eles tomaram realmente algumas atitudes. A primeira delas, eles reeditaram a primeira série e tiraram a cena do suicídio, né? Esse foi um ponto importante, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa que a gente chama em psiquiatria de efeito contágio. Efeito contágio, assim, é quase como você ver alguma coisa, você está vulnerável e aquela coisa faz com que você tenha vontade ou se sinta mais liberado para fazer. Em suicídio isso é muito descrito, e, na verdade, tem um outro nome que é o efeito Werder, né? Eu não sei se vocês lembram, né, o primeiro livro que lançou foi o fundador do romantismo na Alemanha, né, foi o livro do Goethe, que chamava Werder, e Werder se matava no livro, e quando teve esse lançamento na Alemanha desse livro, século XVIII, se não me engano, XVII, XVIII, né, romantismo na Alemanha, houve uma onda de suicídio entre jovens, né, e a partir daí, né, assim, desse momento, assim, começou a se prestar atenção nisso, e a gente chama isso de efeito Werder ou efeito contágio. Então, o Netflix reeditou, né, essa série e tirou a cena do suicídio. Além disso, começou a disponibilizar alguns materiais de apoio. Então, tem ali o contato do CVV, tem o contato da SaferNet, uma helpline da SaferNet. SaferNet é uma plataforma digital que trabalha com essa questão da segurança na internet e os controles na internet. No lançamento da série esse ano, eles também fizeram os atores fazerem depoimentos, né? Tem tipo um media kit, né? Tem os 5 atores principais fazendo depoimentos, falando assim, olha, isso é uma série, é ficção, a vida da gente não é isso é uma série que está acontecendo. Se você se sente particularmente vulnerável em relação a esse assunto, e acho que são 5 ou 6 vídeos, procura ajuda aqui, ali. Então, tem esse material. E a gente também desenvolveu, não foi uma parceria com eles, mas foi em paralelo e pedindo autorização para usar algumas referências deles, a gente desenvolveu uma página também, o que a gente chama de uma landing page, falando de saúde emocional do jovem. Eu vou pedir para o meu amigo Cleves, que está ali só mostrar para a gente esse link, só para vocês terem uma ideia. Então, ele chama Como Anda a Sua Cabeça. Cleves, clica para mim ali no revelar texto, por favor. Então, a gente introduz o problema, dá uma subida, Cleves, dá uma descida, aliás, desculpa. E aí a gente vê com alguns números, pode passar mais para baixo, números esses que a gente compartilhou aqui, ou boa parte deles com vocês hoje. Aí a gente tem, pode continuar a descer, Cleves, aí a gente tem também nessa landing page, pode continuar a descer, a gente tem, então, aí material disponível em vídeo, né? Tanto alguns vídeos gravados especiais, como algumas séries que a gente fez para o Futura, a gente tem as lives, a gente tem textos, a gente tem links para todos os textos que a gente produziu sobre esse assunto, podcasts, um FAQ com as dúvidas mais comuns, e também o contato do CVV, enfim, né, um material tanto, né, porque o professor pode usar em sala de aula, se quiser, como vocês, né, vocês que estão aí, que são o objeto final desse trabalho da gente, que vocês possam usar, olhar, tirar dúvidas, enfim, né, se inteirar dessas questões. Né? Saúde emocional é muito importante, né? Falar, colocar para fora, conseguir colocar para fora já é um passo importante, não é à toa que todas as terapias, ou boa parte das terapias, são baseadas na fala, né? A hora que a gente fala, a gente consegue enxergar de outras perspectivas, e mais, né? A gente tem que pensar nas escolas, pessoal de educação, pessoal de edtech, pessoal de tecnologia, a gente tem que pensar em prevenção desses comportamentos, tá? Então, a gente tem que começar a estudar, pensar em possibilidades para que o acesso, cada vez eles vão usar mais, né? Não vai diminuir esse acesso, mas para que esse acesso seja menos prejudicial, menos nocivo à vida emocional e aos comportamentos deles, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Galera que eu chamei a atenção, desculpa chamar a atenção, mas é só para
fluir melhor. E valeu, até uma próxima.